Amorim. Senhor presidente, boa tarde a todos os deputados e deputadas. Eu tenho duas questões de ordem, presidente, que eu faço em nome da liderança do PSL. Uma referente à LDO, que estamos discutindo. Acabamos a discussão no âmbito da Comissão de Orçamento e vamos submetê-las a plenário em breve. Mas a questão, presidente, que é o que eu faço, inclusive já submeti por escrito lá no nosso grupo, é em referência às emendas constitucionais federais, número 100, 102 e 105 de 2019, que os efeitos dessas emendas eles começaram expressamente no ano de 2020 e tem influência na forma da elaboração da LDO. Então, era para... o questionamento é nesse sentido, se já estamos sob a égide dessas emendas constitucionais por ocasião da elaboração da LDO que estamos discutindo nesse exato momento. Essa é a primeira questão, presidente. Bem, posso fazer a segunda? Deixa eu responder a primeira. Se tratar de questão de constitucional, e inclusive de emendas, eu vou remeter essa sua questão de ordem à Procuradoria, tá ok? Obrigado, presidente. E em relação à LDO, a LDO foi analisada na comissão e o relator vai enviar já para a mesa diretora para que a gente possa pautar no plenário. A segunda questão de ordem, por favor. A segunda questão de ordem, presidente, é em relação à proporcionalidade. O artigo 19 daquela lei de 1950, da lei 1079 de 50, que dá o embasamento para o pedido de impeachment que estamos em análise aqui aí na casa, ele fala claramente ali, assim como o nosso estatuto, que recebida a denúncia será lida no expediente e despachada a uma comissão especial eleita, da qual participam observada a respectiva proporção partidária. Então, é em torno dessa questão, presidente. Eu também encaminhei por escrito lá no grupo, mas faço questão de fazê-lo aqui também, através de questão de ordem, para justamente questionar sobre o respeito da proporcionalidade partidária na composição dessa comissão. O faço não só por conta de liderar uma ampla bancada, mas, sobretudo, para que nós possamos observar e estarmos observando o mérito da comissão, do relator, do presidente, mas os aspectos legais. É nesse teor a segunda questão de ordem, presidente. Então vamos tentar aqui responder para o líder do PSL. Então, na Constituição de 1946, vigente à época da elaboração da Lei 1079 de 50, o parágrafo único do artigo 40 tinha a seguinte redação. Chama a atenção de todos que isso é importante. Artigo 40. A cada uma das câmaras compete dispor em regimento interno sobre sua organização, polícia, criação e provimento de cargos. Parágrafo único. Na constituição das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos nacionais que participem da respectiva Câmara. Na vigência da Constituição da República, no parágrafo 1º do artigo 58, tem a seguinte redação. Artigo 58. Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma com as atribuições previstas nos respectivos rendimentos ou ato que seja resultado da sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. E na vigência da Constituição Estadual, parágrafo 1º do artigo 109, tem a seguinte redação. Importante atenção. Artigo 109. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituída na forma e com as atribuições previstas nos respectivos regimentos ou ato legislativo de sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição da mesa diretora e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, olha a palavra de novo aí, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares com participação
na Assembleia Legislativa. Como se vê, a proporcionalidade é algo a ser tentada sempre que possível. Como a Lei Federal de 1079, de 1950, exige que cada partido político tenha uma representação na comissão especial do impeachment, a proporcionalidade aritmeticamente estrita conduziria ao resultado da tal comissão ter 70 deputados. Isto é, iria confundir com o próprio plenário. Garantiu-se, conforme a lei federal, um representante de cada partido político, cumprindo-se estritamente o precedente de anterior processo por crime de responsabilidade que tramitou nesta Casa de Leis. Assim, a expressão condicional, tanto quanto possível, não impõe a proporcionalidade estrita, mas apenas a recomenda. Neste caso, ela implicaria a inviabilização da comissão, porque o resultado aritmético, como já disse, seria que a comissão se confundiria com o próprio plenário. Então, eu acho que está claro essa resposta do deputado Rodrigo Amorim, e é assim que a gente também, quando da formação das comissões permanentes, CCJ, orçamento, não é isso, Luiz? Então, quando sempre em cada biênio... A pergunta é importante. É muito importante a pergunta. A pergunta é importante. Só botar em detalhe, que aí já consolida isso. Não. Presidente, então, estou satisfeito, presidente. Estou satisfeito. Mas eu vou fazer mais, Amorim, eu vou fazer mais. Eu vou botar em votação no plenário virtual. Porque é assim o que a gente... o deputado Filopote estava sugerindo aqui, presidente. Estou com ele aqui e com o Marcelo Seudino também. Então, como a cada início de biênio a gente faz sempre respeitando, né, a eleição, respeitando os acordos e sempre que possível a proporcionalidade. Então, não tem nada diferente do que a gente já faz a cada início de biênio e eu quero botar em votação com o apoio do plenário. Os senhores que aprovam. Presidente, embora esteja satisfeito com a explicação de Vossa Excelência, parabenizo o gesto democrático, mais uma vez, que Vossa Excelência está conduzindo. Não só esse processo tão complexo, mas também todo esse período da pandemia, todos os trabalhos da casa. Parabenizar, em nome do partido, a condução democrática que Vossa Excelência está protagonizando. Obrigado, Amorim. Então, vamos consultar o plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, pela ordem.